Glória a Deus. Aleluia. É muito rolo. Glória, glória, aleluia. Daqui a pouco vai um primeiro corajoso aí pra essa live, é mistério. Ô, Glória! É mistério, né, Bodes? O clarim que chama os crentes. Oi, boa tarde. Paz do Senhor. Não sei quem é que tá aí. O som tá bom? Dá aí o sinal aí. Você que entrou aí, me ajude aí. O som tá bom? Paz do Senhor, que eu não sei quem entrou. Fala no chat aí, por favor. Acho que o som não tá bom, não, pra essa pessoa, não, né? Falou nada. Não entendi. Você curtiu a live porque o som tá bom? Entendi, foi nada. Diz aí se tá bom, se não tá. É porque pra mim parece que tá, mas eu não sei pra vocês. Essa pessoa não quer falar, graças a Deus. Amém, Senhor, abençoa. Louvado seja Deus. Vamos orar? 5 horas em ponto. Hoje eu vou orar sem óculos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer porque tu és o Todo-Poderoso, tu és o verdadeiro, Senhor amado Deus querido, tu és o digno, tu és aquele que opera maravilhas. Senhor, diante de todos. Eu quero nesse momento, Senhor, descer e reconhecer que tu és bom. Senhor, descer e reconhecer que tu és o Deus soberano. Descer e reconhecer sabendo que só o Senhor trabalha. Aonde ninguém pôr, naramantuia, narashovenegiassubenerras. Aonde ninguém pode trabalhar. Sublime, eu quero te dizer muito obrigado por estarmos aqui diante de ti. Não só participando dessa live, mas muito obrigado pelo teu olhar estar sobre nós. Deus, mas também quero reconhecer o meu estado de miséria.
Senhor, queremos reconhecer o nosso estado de impureza. Senhor, amado Deus querido, de lamúria, de murmurações. Perdoa-nos, Senhor, no nome de Jesus, pelas muitas muitas murmurações, Senhor. Descemos diante de Ti. Ó Deus, descemos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Todo-Poderoso, reconhecendo que não há outro que faça algo como o Senhor. Pai, perdoa nossos pensamentos, perdoa, Senhor amado Deus querido, as intenções malignas do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, os desejos infames, desejos que não vêm, desejos que não vêm de Ti. Oh, meu Deus, eu oro e alguém, Senhor, também te pede perdão nesse momento. Pai, perdoa-nos quando externamos algo que o Senhor não se agrada. Perdoa-nos pela palavra que foi falada num tempo errado. Perdoa-nos pela motivação errada que tivemos para tomarmos uma atitude que não era para ser tomada. Senhor, no nome de Jesus, nos perdoa por tudo. Pai de amor, Deus de misericórdia, estende a tua mão, que é o teu poder, e vai repreendendo a fúria sobre a nossa alma. Senhor, guarda a nossa alma. Ó meu Deus, guarda a nossa alma, Senhor da glória, Deus poderoso, da perdição. Guarda a nossa alma, Senhor amado, Deus querido, do vil tentador. Ó meu Deus, vai quebrando, Senhor amado, toda obra de feitiçaria, toda obra, meu Deus, de magia, toda obra mandada, toda obra infernal, as cadeias, os grilhões, meu Senhor amado Deus querido, que tu possas quebrar, que tu possas, Senhor amado Deus querido, trabalhar. Meu Deus, ninguém está aqui só para me acompanhar e nem por minha causa, Estamos aqui para bendizer o teu nome, glorificar o teu nome. Senhor da glória, vai repreendendo, Senhor amado Deus querido, tudo que não provém de ti. Meu Deus, as amarras espirituais, as amarras, meu Senhor amado Deus querido, as amarras, Senhor amados, antigas. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, vai quebrando, vai destruindo, meu Deus amado, Deus querido, vai jogando por terra. Meu Deus, visita a mente dessa pessoa nesse momento. Senhor, que tu possa, em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, Senhor amado, Deus querido, trabalhar. Meu Deus, vai repreendendo, meu Deus amado, Deus querido, a fúria, oh, meu Deus do diabo. Vai jogando por terra, meu Deus amado, toda a fúria nessa mente. Deus vai repreendendo, meu Senhor da glória, todo mal. Eu quero te apresentar, Senhor da glória, o coração. Oh, mando canto vaz. Que na tua palavra o coração não é esse que bombeia sangue, mas é a alma. Olha os conflitos que essa pessoa tem travado na alma. Deus, olha essas almas como choram. Amando Candarabarabás. Olha essas almas como choram, meu Deus. E Naramandu e Anarabandaraba. Choram, meu Senhor, sem saber. Oh, meu Deus, o que fazer? Chora sem saber a direção que tem que tomar. Senhor, chora sem saber, meu Senhor, o que realmente tem que executar. Oh, meu Deus, alguém se une em oração comigo e eu te peço, consola essa alma. Deus, eu não te peço arranca a medida que tu tens permitido, mas consola essa alma. Vai, meu Senhor amado Deus querido, trabalhando. Vai jogando um comene gamando camando comene comanamás. Vai trabalhando, meu Deus. Se alguém está com um choro preso, tu me fazes sentir pontadas no peito e não é por causa da saúde humana. É porque está com um choro preso, quer botar algo para fora, quer falar, quer uma ajuda. Amando Candarábia. Senhor, vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra, meu Deus. Vai quebrando, meu Senhor amado, Deus querido, as obras do diabo. Senhor, estende a namanaço. Ananarachos, ananamadachas, xanamantuki alachou, xanamantuki alachou, xio labalabás, xanabaço yalabos, xanamandaramandu yalamachou menerras.
Senhor, repreende toda a opressão. Meu Deus, eu oro e alguém passou o dia com peso, varão, narabandaracandará. Visita aquele trabalho. Senhor amado, Deus querido, visita aquele emprego lá. Oh, narabandaracandarabandarabiá. Vai jogando por terra. Vai repreendendo, meu Deus amado, a fúria. Oh, Jesus amado, Deus querido, eu quero te pedir, estende a tua mão, que é o teu poder. Senhor, visita, meu Senhor, essa casa. Casa essa que está precisando de uma oração, mas não há quem vá. Porque o Narachô-Meneganamantô-Menevás. Senhor, envia o teu grupo. Oh, meu Deus, mas levanta esse soldado. Levanta essa soldado, Senhor, para lutar. Nobe como Narachebe, a Candarábia. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai destruindo, vai jogando por terra, meu Senhor, tudo que não provém de ti. Meu Deus, a tua palavra diz que, ai, Narabanda Candarábia, por um caminho o inimigo vai vir, mas por 7 ele vai fugir. Oh, meu Deus, mas o texto de Deuteronômio 28 é bem claro. Quando ouvires a voz do Narabanda Candarábia, quantos não querem mais te ouvir? Quantos não querem mais passear nesse rio da simplicidade? A banda candarádia. Olha aí, meu Deus amado, Deus querido, a prestação que tem que ser paga. A preocupação está tanta que essa pessoa está orando comigo, mas a mente ainda não consegue estar 100% aqui, porque tem que pagar essa prestação. O meu Deus vai quebrando, o meu Deus vai queimando, o meu Deus vai fazendo um mover, varão diploma, naragando, rebinabra, chubinai. Oh, meu Deus, alguém orou na madrugada e disse, Senhor, naramando e anaraxai, me ajuda. Oh, meu Deus, e tu tens uma palavra hoje. Senhor, visita, meu Senhor, os parentes de longe e de perto. Dai livramento como ontem o Senhor fez chegar até a minha notícia do grande livramento. O Senhor vai trabalhando, meu Deus, vai operando, Senhor da glória, Deus poderoso, vai agindo. Senhor amado, estende a tua mão, que é o teu poder, a cada um que colocou um propósito, Senhor amado, Deus querido, porque eu sei que pessoas têm, meu Senhor, escutado a tua palavra e têm colocado propósito, Senhor, de seguir, de manter, de não faltar, mas tu és o todo narabandaracandarabandarabandarábia. Tu és o nacando revasso de coma na faço. É, biassubinarabandarábia. Tu és o Todo-Poderoso. Pai de amor, muito obrigado por tudo. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Gente, olha só, o som tá bom aí? Tá tudo certinho aí? Me dá um sinal aí. Glória a Jesus. Tá tudo certo aí o som? Meu Deus, esse chat hoje, o que houve, Deus? Só o anjo. Ontem não tinha som, acho que hoje eles ficaram com trauma. Enfim, se não tiver som, vocês vão avisar, mas parece que tá, né? Glória a Jesus, parece que tá tendo som, porque vocês não falaram nada até agora. Então eu vou acreditar que tá tendo. Glória a Deus. Ah, tá. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Gente, então, pregar a palavra, né, gente? Porque eu tô sentindo que, amém, que a gente ora, mas eu não tô conseguindo terminar nem o versículo que eu leio, então, né? Eu conversei com Deus e eu preciso, né, de tempo aí. Eu já só tenho 40 minutos agora, 50, né? Aleluia, 49 daqui a pouco. Abra sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia, você que está chegando, a paz do Senhor Jesus. Gente, ontem eu não deixei a live salva, tá? Com a palavra de ontem, porque foram muitos cortes, muitas coisas aconteceram, então, enfim, quem estava aqui ontem viu que o BO foi grande. Mas Deus nos deu vitória. Como é que fala? Esther, livro de Esther, você que está com a Bíblia aí. Meu Deus, estou tentando achar aqui o livro de Esther, que fúria.
Glória a Deus. Vamos lá? Esté, capítulo 4. Esté, capítulo 4. Glória a Jesus, último dia dessa live nessa semana. Agora só nos veremos segunda-feira. A paz. Seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Jesus. Deus é bom. Esther, capítulo 4. Vai abrindo aí a palavra de Deus. Gente, não está travando não, né? Estou perguntando, porque aqui a minha internet basicamente está boa. Qualquer coisa, vocês me dão um sinal aí no chat aí. Glória a Deus. Esther, capítulo 4, versículo... Peraí. Versículo 12, 13 e 14. Esté 4, versículo 12, 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo, diz assim, ó. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. E então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. 14. Porque se de todos te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Gente, olha só. Vamos começar aqui contando a história da nossa irmã Esther. O que está acontecendo? Esther agora, ela simplesmente, sendo uma judia, só que você tem que lembrar que esse povo aqui, desse rei Ataxerxes, Ataxerxes não, desculpa, estou confundindo, Assuero, Ataxerxes é do tempo de Neemias. O que acontece? O povo foi parar ali, os judeus, pela desobediência, e Deus agora faz um cerco, né? Ele faz um cerco, e aí o que acontece? Joga esse povo lá. Só que é aquilo que eu sempre falo, não é porque você está num processo que alguém que está ao seu lado, Deus está mexendo nele, e você automaticamente está dentro desse processo, que você tem que achar que Deus te abandonou. Às vezes o funil, o ralador, a situação é para alguém, mas se você vive junto, automaticamente você vai sentir. E sentindo, automaticamente você vai corresponder. Só que Esther não tinha nada a ver, Mardoqueu não tinha nada a ver, dá para ver pela fidelidade deles. E agora, o que está acontecendo? Esther simplesmente... Narabarabás, tá bom. Eu vou avisar. Amém. Esther seco dele abantu e anarabantu e alabás. Amém. Então, o que acontece? Esther simplesmente, ela está... Olha o mistério. A Esther está aqui como uma menina comum. Comum por quê? Porque ela está sendo criada pelo seu tio, provavelmente nessa deportação, ou seja, nesse transporte para essas províncias ali onde Assuero reinava, teve morte, né, na sua parentela, teve a separação bem prematura da parentela dela com ela. E o que está acontecendo aqui? Simplesmente Esther, igreja, Esther está passando um processo. E que processo é esse? Esther agora está nitidamente sendo criada pelo seu tio, e o seu tio prestava serviço ao palácio. Só que já havia um ódio sobre os judeus, já havia, né, toda uma conspiração. Já havia uma conspiração. Gente, o pastor está bocejando, o pastor não está com sono, não. Na verdade, o sono está indo embora.
É porque hoje o dia para mim foi corrido. Sei que ninguém tem nada a ver com isso. Eu não vou encerrar a live porque eu estou cansado. Só estou falando um pouco mais devagar. Mas a unção de Deus é que vai fazer a diferença aqui, né? Glória a Jesus. Então, Esther, ela está nitidamente, gente, nitidamente, tá? Sendo criada num contexto que não era dela. Por quê? Porque agora o seu tio, né, educou ela sobre o que? As leis de Deus. Mas aonde ela está é totalmente ao contrário. O costume é liberal, o ensino é liberal. E aí você pensa comigo, como alguém que tem uma vida liberal, está no lugar liberal, pode... alguém que tem uma vida liberal, não, desculpa. Alguém que aprendeu uma coisa, teve um ensino diferente, mas está num lugar que é totalmente contra aquilo que ela aprendeu, e não porque o lugar é somente mal, é porque o lugar também é dominado pelas coisas do demônio, ou seja, os deuses estão ali. E aí, como pode, neste lugar, né, glória a Jesus, que Esté está, Deus agora achar ela para colocar numa posição de extremo destaque. Para quem está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Estou pregando Esther, capítulo 4, versículos 11, 12, 13 e 14. E agora Esther está ali, gente. Só que a pergunta que eu faço para vocês é: Esther poderia não se posicionar, até porque o seu tio não tinha obrigação de incluir ela. Só que é aquilo que eu falo, quando Deus tem um negócio contigo, você pode estar num lugar mais podre, mais sujo, mais imundo, mais pecador, mas quando Deus tem um negócio com você, ainda que ele te tire da tua zona de conforto, ele agora vai fazer o quê? Vai fazer com que você venha entender o propósito dele no meio de uma situação. E o que acontece? O rei Assuero, agora um rei de muitas províncias, ou seja, um rei que reinava sobre muitos lugares, a paz do Senhor, seja bem-vinda, um rei que reinava sobre muitos lugares, igreja. E o que está acontecendo aqui? Esse rei... Gente, eu estou explicando a história, tá? O tempo está passando, mas eu não posso sair pregando. Eu tenho que explicar a história, tá? Porque você precisa entender que a Bíblia ela não aconteceu do nada. Tem todo um contexto ali, né? O versículo não está ali do nada. Ah, pastor, eu achei que está ali porque Deus deu para os homens de Deus escreveu. Beleza, mas os homens de Deus viviam em sociedade, viviam com pessoas, tinham famílias, tinham trabalhos, então tem toda a situação. Então, Esther... O que está acontecendo? Está ali no meio daquela situação. Por isso, eu não posso associar uma vida vitoriosa a um lugar vitorioso. Eu não posso associar uma vida vitoriosa a uma família vitoriosa. E também não posso associar uma vida vitoriosa a um trabalho vitorioso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu canso de ouvir pessoas, porque eu sou pastor, e no gabinete ela teve uma vida totalmente turbulenta. Crise familiar, separação dos pais, abandono, deixou para lá, rejeição, e agora consegue vencer na vida. Vencer na vida por quê? Primeiro que Cristo vai e trabalha na alma, e depois porque aqui, ó, Cristo cura, né, a ferida do psicológico. Então eu não posso, gente, porque se eu olhar para Esther, ela é uma improvável. Eu não costumo usar mesmo esse termo, mas a verdade é essa, Esther era uma improvável ali. Por quê? Quem olhar para uma jovem judia que não tinha corpo violão, que não tinha um corpo avantajado, como as mulheres naquela época de outros povos. Por quê? Porque faziam diversas funções. A mãe judia, a mulher judia, ela ficava mais na tenda, ela ensinava a parte alfabética do alfabeto, desculpa que eu já estou embolando tudo, do alfabeto para o seu filho, ela ficava mais na separação de grãos, ela trabalhava mais na área têxtil, ou seja, que era a parte ali da costura, dos panos, dos bordados. Então pensa comigo, uma mulher que fica mais dentro da tenda, que faz mais o serviço interno, como ela pode desenvolver um corpo? Porque ela não tem muito esforço, ela não faz muito esforço. A mulher na época não pegava aquela pedra pesada, a mulher na época não levava rebanho para pastar, a mulher na época não fazia muita coisa. A judia, só que as outras das outras nações faziam. Elas não só estudavam, mas muitas vezes elas estavam ali sendo usadas nas casas que tinham
nas casas à noite. Elas tinham agora o cargo de sacerdotisa em outras nações. Elas poderiam exercer função até mesmo de rainha. Em Israel era muito difícil ter rainha. A rainha costumava ser considerada a mulher do rei, era a rainha, mas oficialmente Deus nunca consagrou dizendo: você é a rainha do meu povo, entende? Então agora, a Esther, além de estar num lugar que não era dela, um lugar que não era para ela, entre aspas, porque, como eu disse aqui, quem não estava aqui no início, agora Esther vai parar lá, porque o povo em rebeldia contra Deus, Isaías profetiza, e parte desse povo vai parar lá, para sofrer, para Deus colocar ali, irmãos, um juízo sobre eles, porque Deus sabe como visitar. Mas a pergunta que eu te falo é: tá, pastor, o senhor está falando de Esther, eu quero que se encaixe na minha vida. Tudo bem, eu vou chegar lá. Gente, quem puder, em nome de Jesus, eu esqueci. Compartilha, por favor, a live lá no seu status, no seu stories. Curte a live aqui também, tá? Curtir, gente, não é mandar o coraçãozinho. Curtir é apertar na mãozinha, gente. Vocês confundem. O coraçãozinho, vocês estão dizendo que tá gostando, mas o curtir pro YouTube é a mãozinha, é o valeuzinho. Pastor, mas o valeu não tá aqui. Tá aí sim. Procura que tu acha. Larga de conversa. Isso, tá? Que aí o YouTube me entrega. Muito obrigado. Gosto de vocês, que vocês estão sempre aqui comigo, né? Na interação, de vez em quando vocês, né? Apanham um pouquinho, mas não tem problema. O pai que bate é o pai que ama. Eu tô falando dele, não tô falando de mim, não. Quando eu sou pai de vocês, Deus me livre, vou surtar. E aí, o que acontece? Esther tá num lugar, gente, que não era para ela. Esther tá num lugar que não era original dela. E hoje se prega uma hipocrisia dizendo: você tem que voltar à sua essência, à sua origem. Meu amigo, nem sempre Deus vai te fazer para ele trabalhar em você, ficar no lugar onde tem a sua essência, a sua origem. Às vezes ele vai te levar para um ambiente estranho, um ambiente conflituoso. Pensa comigo, Esther está vivendo longe do pai, longe da mãe, sendo criada pelo tio. E outra coisa, não tinha uma figura feminina para Esther conversar certas coisas. Vocês que são pais sabem que a filha muitas vezes se sente mais à vontade com a mãe, ainda que ela seja apegada com o pai, mas tem certos assuntos que é com a mãe, assim como o filho. Tem filho que dá a vida pela mãe, glória a Deus, a parte seu, minha irmã, seja bem-vinda. Tem filho que dá a vida pela mãe, mas quando, na verdade, boa tarde, rapaz, quando, na verdade, ele quer conversar, ele conversa certas coisas com o pai, por ser homem, por entender certas características. Então, Esther, gente, ela já está ali num cronograma que era desfavorável a ela. E Deus manda eu já começar a pregar. Eu não estou precisando do cenário, eu não estou precisando da situação, somente entenda a trajetória e o itinerário que eu quero fazer você seguir. E agora, gente, o que acontece? Esther está ali. Pensa comigo, uma jovem que está passando no período da adolescência, ficando moça, e não tem ninguém para conversar, como é que ela vai contar dos dias dela de mulher para o tio? Só que para os judeus, os dias de mulher tinham que ficar separados do arraial. Mas ela não está na terra natural dela, entende? Então você tem que entender que nem sempre você vai estar no seu lugar, onde você sente a sua essência, aonde você sente ali, né, o que você está fazendo. Irmãos, sempre você vai estar no lugar que Deus quer. E o lugar que Deus quer nem sempre é aquele lugar confortável que você se identifica. Irmãos, é aquele lugar que Deus sabe que você vai florescer. Então, Esther está debaixo de um juízo, debaixo de uma sentença, mesmo sem ter culpa. Mas é aquele negócio quando Deus ele mete a mão no povo, ele não mete a mão pela metade. Você que está chegando agora, eu estou pregando Esther, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Tá? Versículos 12, 13 e 14. Esther, capítulo 4, versículos 12, 13 e 14. E aí, o que está acontecendo aqui? Esther, simplesmente, gente, ela está num lugar que ela não tem nem direito à fala. Por quê? Para se agravar, e eu estou explicando a história, a linguagem daquele lugar era diferente. O idioma daquele lugar é diferente. O dialeto daquele lugar é diferente. Então, pensa, são muitas barreiras que se levantaram na frente da Esther. A barreira de não ter parente perto.
a barreira de não conhecer aquela cultura, a barreira de não falar aquela língua, a barreira de não estar acostumada com aquele povo. E às vezes você está assim, gente, você está num lugar, está vivendo uma situação que você está se vendo diante de várias barreiras. Ah, barreira disso, é barreira daquilo, é barreira. E o Senhor manda te dizer: eu não te levei a esse ponto para você ver barreira. Eu levei a esse ponto para você entender que essa é a minha direção. E na minha direção, você precisa entender o que é que eu quero, o que é que eu faço, como é que eu faço. E agora, irmãos, o que está acontecendo? Esté agora está participando daquele reinado ali, porque ela era subordinada, o seu tio prestava serviço. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei Assuero ele vai dar uma festa. Né, irmãos? E aí ele convida todo mundo. Por quê? Porque ele tinha conquistado muita coisa. E ele conquistou muitos do que hoje é país, na época era chamado cidade, tá? Em alguns termos da Bíblia, assim, o que você conhece como país, hoje na época era uma cidade. E aí o que acontece? É porque hoje a gente tem uma nomenclatura diferente, é porque era uma cidade independente, né? Seria uma metrópole, né? Seria uma província, uma cidade com a sua própria administração. Mas eu não vou entrar em termos aqui históricos. Então agora ele dá essa festa. E esse banquete ele convida todos os governadores, todos os responsáveis, porque ele era o rei, mas ele tinha representantes em cada ponto. E ele quer mostrar que agora o seu reino cresceu, agora ele se expandiu, porque a grande glória dos reis da época não era ter ouro somente, era o seu espaço territorial se expandir, ou seja, se ele reinava só em Jacarepaguá, um exemplo para você entender, se ele agora consegue a Barra, Campo Grande e Santa Cruz, eles agora se sentiam mais poderosos. Só que pensa comigo, quanto mais ele conquista, mais a mistura a comer de calavaço, de revasso. Acontece naquele ambiente, porque vem outros povos que também não falam a língua, que também não têm aquela cultura, e aí implementam coisas, que recebem coisas também, absorvem coisas. Então, pensa a Babel, que era a situação. E às vezes Deus manda eu pregar para alguém, você não está entendendo, para você está uma Babel, ou seja, as coisas não se conectam. E a pergunta que fica é: Deus, como é que pode isso? Deus, como é que pode aquilo? Eu estou nesse lugar, e eu não falo só de igreja, eu falo às vezes de dentro da sua casa. Deus está falando para mim que alguém está tentando sair de um endereço e não consegue. Já viu o lugar, já foi informado, o lugar tal é mais barato. E o Senhor manda dizer: mas eu te coloquei aí, eu te quero aí, eu não quero que você fique mudando, porque a rota é Larabandarábia. A rota é essa e você não pode mudar aquilo que eu determinei. E agora a gente está lidando com muita gente diferente. E às vezes você está lidando com muitas situações diferentes, porque na época, quando acontecia alguma coisa, você precisava, né, resolver com o seu braço. Hoje você não pode, porque você ouve que tem que esperar no Senhor. Mas a pergunta é: você vai esperando no Senhor e as coisas, em vez de ir se resolvendo, vão se aglomerando, entende? Esté agora, irmãos, está vivendo uma aglomeração. Por quê? O seu tio está prestando um serviço para o palácio, mas está chegando gente na cidade de tudo quanto é jeito. Então a cidade está começando a ficar muito agitada, a cidade está começando a ficar muito movimentada. E às vezes nós não conseguimos separar a direção de Deus com o sossego do lugar. Nós achamos que a direção de Deus nos dá sossego. Quanto a isso, está contra a Bíblia, porque, na verdade, a direção de Deus, ele vai te confirmar que ele está contigo, mas nem sempre essa confirmação vai vir no meio do sossego. Pastor, me prova isso na Bíblia, porque está ficando meio confuso o que o senhor está falando, sim. Jesus chegou, eu vou pegar um texto isolado, mas num contexto que eu estou falando. Jesus chega e diz assim: passemos para outra margem. E a Bíblia diz que houve uma grande tempestade, né? E o barco balançava e se enchia d'água no meio do barco, e Jesus dormindo. E eles acordam Jesus: não te importas que pereçamos? E a pergunta que eu falo: não era para ter sossego? Não era Deus que estava mandando? Não era Jesus?
E às vezes você abre o coração para receber a ordem e diz: não, Deus mandou, eu vou fazer. Só que você esquece que Deus ele mandou, mas ele vai confirmar. Isso não te isenta a passar pela falta de paz, não te isenta a passar pela falta da alegria. Isso não te isenta a ficar, na verdade, livre dos imprevistos. É que a gente coloca o nosso ego naquela situação. Deus está comigo, pronto, acabou. Vem o que vier. Não, não é vem o que vier, não. Vai vir as coisas e vai te balançar, vai te desanimar, vai te entristecer, vai te deixar cabisbaixa, vai te deixar com vontade de não voltar mais, vai te deixar com vontade de ficar num cantinho calado, vai te dar vontade de falar, vai te dar vontade até mesmo de retrucar. Mas você tem que lembrar que se Deus que te deu essa direção, a paz que você vai ter é na tua alma. Na tua alma vai estar em paz com Deus. Mas as situações vão ser mexidas. E Jesus desperta e diz: homens de pequena fé. Irmão, ali ninguém tinha pequena fé somente por causa do tamanho. O que Jesus está querendo dizer é: eu mandei passar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, por que vocês estão aí? Então, irmãos, desesperados, é porque nós, muitas vezes, por conhecermos a palavra, irmão, se Deus mandou, Deus garante. Isso está contra a Bíblia. Se Deus mandou, ele confirma. Porque garantia é quando eu quero dizer para você que nada vai acontecer. Entendeu? Quando eu quero dizer para você que nada vai acontecer, enquanto não é. A verdade é outra. Você obedece a Deus, você é chacoalhado, você é passado como otário, você é passado como bobo, você é passado para trás, você muitas vezes suporta uma injustiça, porque Deus mandou você suportar, Deus não mandou você sair, você às vezes passa uma desvantagem. Agora, uma coisa que ninguém pode te tirar é a certeza do que Deus mandou. Mas dizer para mim que essa é uma área confortável é mentira, gente. Então, Esté está num lugar que ela não precisava estar. Deus sabe que você não tem necessidade de estar aí. Tem gente que está no lugar porque está por necessidade, mas tem gente que está no lugar porque Deus mandou. Entendeu? Não é porque eu necessito estar aqui. Não, Deus sabe que você conhece pessoas, Deus sabe que você pode ir atrás. Só que a pergunta é a direção? É a direção? Naracandarábia. É a direção, irmãos. Eu não estou pregando ainda, eu estou explicando a história, porque eu vou começar a pregar. Por isso que Deus me deu mais tempo para essa palavra e eu já estou vendo que não vai dar para terminar, porque já está, graças a Deus, 18 minutos. Deus é mais, 28 minutos. E agora, para a gente terminar. Pastor, o senhor conta para terminar? Não, gente, é que eu sou justo. Começa a orar 5 horas, 6 horas, acabou. É de 5 a 6. Deus não falou de 5 e 1 a 6 e 1, 5 a 6. Glória a Jesus. Então, agora, Esté está num mix de sensações, porque às vezes a gente lê muito a Bíblia e leva só a área espiritual, mas você tem que lembrar que a história de quem está sendo contado são humanos. Então, Esté está cheio de anseios, está cheio de coisas ali, irmãos, que não dá para expor. E Deus manda eu te dizer, eu não estou te dando direção para você expor o conflito que está dentro de você. Eu sei o conflito que está dentro de você. Eu sei que a tua vontade não é mais estar aí. Eu sei que a tua vontade é não participar mais. Mas a pergunta que Deus mandou te fazer é: tu quer viver na minha direção ou você quer viver na tua direção? E aí, vamos lá, o rei dá um banquete, vem todo mundo. Automaticamente, se vem os governadores e prefeitos, quem vem? Vem o povo, vem os súditos, vem aqueles que também tinham alto cargo. Então, eu estou falando para você que está acontecendo uma festa no palácio, onde o tio da Esté prestava um serviço linda no sentido também de ornamentação, e grandiosa. E às vezes, irmão, tu tá na direção de Deus, mas tu tá vendo coisas que tá encantando os seus olhos, tipo assim, meu Deus, nossa, é grandioso demais. E Deus manda te dizer: para de olhar as coisas pelo lado de fora. Para de olhar o cenário como ele transparece aos seus olhos físicos. Porque, às vezes, por trás daquilo já é Deus mexendo e vai vir à tona algo que você não espera. Então, aquele rei, irmãos, ele dá aquela festa e começa, e bebe, na Arabandarábia, e bebe. E as festas, na época, duravam 7 dias, 7 dias. Então, pensa comigo, era uma coisa extremamente cansativa para quem trabalhava, porque já dormia tarde, acordava cedo, não podia deixar o turno. Lembrando, quem está chegando agora, a parte do seu Jesus, que eu estou vendo que o número de quem está aqui está aumentando, por favor, segue aí, curte aí a live pro YouTube me entregar nesse valeuzinho aí e compartilha aí no seu status, no seu story, se você puder. Glória a Jesus, me ajude, porque eu sei que tem gente que precisa dessa palavra. Eu peço para compartilhar, gente, porque o que tem de gente que depois
que eu termino a live, me procura dizendo, pastor, fiquei sabendo da live, eu fui, eu ouvi, era Deus falando comigo, aconteceu isso, 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 isso. É porque eu não paro para dar testemunho aqui, são testemunho das pessoas e tá tudo certo, eu respeito as pessoas. Meu foco aqui é oração e palavra. E agora esse rei tá dando uma festa, entende? E agora ele tá querendo exaltar o seu reino. Só que, irmãos, aqueles dias foram passando e tá o rei ali, né? E tá o rei ali, irmãos, e tá uma situação, né, grandiosa. A Bíblia chega a dizer que 180 dias ele tá ali, irmãos, dando festa. Pensa, se uma festa já cansa, por mais que a gente, né, se alegra, imagina 180 dias de festa. Nossa, mas tem que ter muito culhão para aguentar a festa 180 dias. E, ó, muito dinheiro. Porque ou coisinha para gastar é festa, né, irmão? Toda hora aparece uma coisa para a gente fazer. E agora, o que acontece? A palavra de Deus, irmão, está sendo bem clara que ele está dando essa festa e no fim dessa festa ele já estava já... Pastor, ele ficou bebendo 180 dias? Claro que não. Porque, na verdade, tinham apresentações, tinham danças, tinha a apresentação do exército. Era todo um evento. E aí, o que acontece? O rei foi, né, ao final desses dias, e aí ele foi, irmãos, querendo mostrar tudo isso, esses 180 dias, ele manda chamar todo mundo, né? E, irmãos, a Bíblia chega a dar detalhes de como era a festa. Tinha tapetes, irmãos, caríssimos. O pano branco, verde, azul celeste. Eu não vou ficar aqui falando essas partes, porque o que o rei está fazendo ele conquistou muita coisa e agora ele quer mostrar tudo aquilo que ele conquistou. E aí, para quem está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Esté capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Tá? É aqui que eu estou pregando. Então, o rei está, irmão, de uma maneira tremenda aqui. Ele está querendo expor. E agora, irmãos, ele simplesmente, por 7 dias, ele queria dar essa festa. Pastor, mas tu disse que a festa durava 185 dias. A apresentação das coisas, a festa em si, para a bebida, 7 dias. E agora ele convida todo mundo, coloca uma ornamentação, irmão, grandiosa. E eu já quero abrir um parênteses, porque às vezes tu está na direção de Deus e tem certas coisas que a gente se depara que a pessoa está tendo lucros e ganhos grandiosos. A pessoa só conta vitória, a pessoa só conta coisa boa. E às vezes a gente se coloca nesse lugar se cobrando, mas por que eu não? Por que comigo não? E o Senhor manda dizer, não olhe para o cenário que se apresenta aos teus olhos. Tu vai ver o que está por trás disso. E ele manda chamar a rainha. E nisso que ele manda chamar a rainha, muitos conhecem essa palavra, o que ela faz? Ela rejeita aí. Os historiadores dizem, não está na Bíblia, mas eu vou trazer um extra bíblico aqui para vocês, que ele queria que ela fosse com roupas curtas, ou até mesmo nu. Só que eu não posso afirmar que ele queria ela nu, porque jamais um rei ia botar uma mulher nu na frente dos seus súditos, porque seria uma infâmia, seria uma vergonha para ele. Mas, na verdade, ele queria que ela fizesse como se fosse uma exposição corporal. E, na época, também usava-se tintura no corpo, pintava-se a pele, né, com algumas, né, essências, enfim. E aí eu não vou entrar nessa situação hoje, daí surge a maquiagem, aí é muito rolo, e o esmalte, enfim. E aí são muitas situações, hoje não é dia de estudo, hoje é dia de pregação. E agora, gente, ela diz que ela não vai. Só que ele já está no 7º dia. E ele já diz, a Bíblia diz que o coração dele está alegre no vinho. Quando a Bíblia está falando que o coração dele está alegre no vinho, não é esse coração aqui é a alma. Ou seja, esse homem já está com a alma totalmente tomada. O que a bebida faz? Eu estudo sobre isso. Ela tira o controle inibitório do seu corpo. Ou seja, pessoas que não tinham cara e coragem para fazer certas coisas, quando elas bebem, agora elas criam essa coragem. Na verdade, elas não criam. O controle inibitório, que é aquele sinalzinho que a consciência está dizendo está feio, a pessoa começa a desconsiderar, porque a bebida mexe ali na questão da cognição, na questão dos impulsos que são emitidos para o cérebro, e ela agora vai, irmãos, querer simplesmente, né,
liberar geral. Só que esse homem já está muito alegre. Só que a Bíblia está sendo bem taxativa que ele está tomando de vinho. Os súditos e os governadores não. E aí ele manda ela vir, ela não vem. O que acontece? Os próprios que estão ali, né? Simplesmente eles vão falar para ele, olha, tem que fazer alguma coisa, porque se essa mulher ela não vier, ela vai dar base para as outras não quererem obedecer. Lembra? E aqui eu começo a pregar, porque eu sei que eu expliquei a história, ainda tinha muito mais, mas eu só tenho 20 minutos, eu tenho que explicar. Lembra que eu falei para vocês, para você não olhar o cenário que os seus olhos vê? Porque, às vezes, irmão, a pessoa está ali, as situações estão ali, mostrando uma grandeza, mas, na verdade, há toda uma situação por trás. Como um rei que era tão respeitado, está todo mundo presente, a mulher dele não quer ir. Gente, alguma coisa tem. Como um rei, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus, como um rei, irmãos, que ele está ali, para quem está chegando agora, Esther capítulo 4, versículos 12, 13 e 14. Como um rei, gente, que ele era bem respeitado, está apresentando as riquezas do seu reino, Narassai, e a mulher dele não quer ir, gente. Vocês nunca se perguntaram, quando vocês leem a Bíblia, eu já vou passar um segredo para vocês, começa a fazer perguntas para a Bíblia, que na verdade você está perguntando ao autor, porque quando você lê, ele está ali contigo. A pergunta que eu te faço, como é que essa mulher não quer ir? Algo de estranho tem. Qual é esse algo de estranho? Esse rei quer mostrar uma coisa que não era normal. E Deus já manda eu começar a pregar. Sabe por que eu não quero que você olhe para o cenário que os teus olhos vê? Porque às vezes a pessoa, para ter aquilo, está mentindo, está omitindo, está passando a perna, está passando assuntos errados, está tentando queimar alguém, está fazendo vista grossa para não perder a posição, está fazendo vista grossa para não perder a amizade. Deus vai dizer, eu não estou preocupado de te dar cenários favoráveis. Eu quero que você permaneça na tua direção que eu te dei. E agora Esther, irmão, estava num lugar. E aí a pergunta que eu faço é, aonde que Mardoqueu e Esther e imaginar que uma rainha ia rejeitar, aparecer, e que os súditos do rei e aí inflamar o rei, porque na verdade é que eles inflamam dizendo, tem que fazer alguma coisa, tem que sair um decreto e botar uma nova rainha, senão todas as outras vão fazer isso. Irmãos, tu está entendendo o mover de Deus, Anarassai, essa tarde? Fica onde eu te coloquei. Deus sabe que tu quer vender roupa. Eu estou pregando e Deus está falando, alguém quer vender roupa. Mas a venda da roupa não começa pela loja. Aí tu fica, eu tenho que ter um espaço, tá errado. A venda da roupa começa, sabe como? Quando você pergunta, Senhor, como tu queres? Quando tu se acerta nos dízimos, nas ofertas, quando tu se acerta na fidelidade, como você quer uma direção vinda de Deus se você não está fazendo conforme Ele mandou? Ai, pastor, mas eu tenho muita ideia, eu tinha que ter um espaço querendo quebrar aqui em casa. Deus manda dizer, não quebre nada. Deus manda dizer, não tenta quebrar nada, não tenta entrar em nada. Não te quero em sociedade. Deus manda dizer para outra pessoa, eu não te quero em sociedade, o que eu tenho contigo é contigo. Se entrar na sociedade, tu vai quebrar a cara. Anarassai, porque de início o sócio vai aturar porque dá lucro, mas no dia que eu ventar e o lucro não vier, vocês vão se bicar, o teu negócio é comigo. Mas não quero você em sociedade, terra com ninguém. E Deus vai dizer, não te chamei para isso, não é porque você é melhor, não é porque você é o mais, não, é porque Deus não quer. E essa parte você tem dificuldade de entender. Deus não quer. Deus não queria Esther aonde ela estava, que era no meio do povo dela, o povo judeu, lá na terra dos judeus. Deus queria Esther ali onde a Suera estava, porque Deus já ia mexer. E Deus vai dizer, você não sabe o que eu vou fazer. Você não sabe como eu vou trabalhar, você não sabe o que eu vou fazer. Você não sabe o que eu vou fazer, você não sabe como eu vou trabalhar, você não sabe como eu estou agindo, você não sabe aonde eu estou mexendo, então aquieta. Gente, aonde? E a pergunta, eu tenho resposta para a pergunta. Sabe por que a mulher dele não foi? Porque, na verdade, aqueles homens, eles iam se achar no direito de fazer o quê com o rei? De acusá-lo. Pode ler na Bíblia.
de acusá-lo, usando a mulher dele, lembrando que o cargo de rei era muito disputado. Então, era um tentando matar o outro, e aquela mulher não está indo, não é porque ela somente não quer, ela está querendo resguardar o rei Assuero, dizendo, eu sei que você já está alegre demais com o vinho, porque não era de costume ele fazer isso. Então, não dela é, eu não posso te expor, e Deus manda te dizer, eu vou precisar mexer em alguém para tirar alguém de cena para me te colocar. E aqui não é sobre trocar de espaço ou trocar de lugar. É sobre Deus concluir aquilo que ele começou, mostrando através de você que é a hora. E às vezes você não entende isso. Às vezes você não entende isso, você bate o pé com Deus. E agora Esther vai passar pela preparação. Qual é a preparação? Vai sair o novo edito, o rei quer casar. Escolhem-se mulheres. Mulheres agora de boa aparência, para ficar no harém, sendo cuidada pelo eunuco, porque todo rei tinha um eunuco, e esse eunuco era capado lá no negócio. Graças a Deus que essa missão acabou dos eunucos. Né? Porque, pelo amor de Deus, que é isso? Está repreendido eu, hein? Aí, entendeu? Capava-se os eunucos. Por quê? Para que ele não pudesse ter contato sexual com as mulheres. E a lista ficou 6 meses, por volta de 6 meses, e Deus vai dizer, quanto tempo que tu tá aí? Pega esse rolo aí, terra, que Deus manda eu te dizer. Eu fiz o mover contigo em janeiro, estamos em julho. Quantos meses se passaram? Na Arábia. Alguém se questiona e Deus vai dizer, terra, foi necessário esses 6 meses aí para me mexer. Abanducando o revaço de Ébia. E agora, irmãos, Esther, ela entra ao rei e o rei acha graça nela, ou seja, o rei vai simplesmente achar um favor nela, mas é claro, Deus fazendo. Qual é a primeira, pastor? Qual é a primeira direção? Essa palavra eu estou entendendo tudo. A primeira direção é, você precisa esperar e manter-se na rota que Deus te colocou. E a segunda, você precisa entender que Deus não erra caminho. A Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Sabe o que era a tormenta, Israel? Era quando o vento ele vinha acabando com a natureza, junto com a chuva, junto com raios. E aí vinha toda aquela situação da tempestade, levantando tudo, quebrando tudo. A Bíblia diz que no meio disso, ou seja, no meio dessa destruição, Deus tem um caminho, talvez para você se destruiu. Se destruiu a tua razão, se destruiu a tua perspectiva, se destruiu a tua autoestima, mas Deus vai dizer, destruiu para você, para mim não. Eu tenho um caminho. E agora, irmãos, Esther simplesmente está nessa situação. E ela adentra o rei. E agora, irmãos, e ela vai passar uma outra situação. Qual é? O seu tio descobre que Amã, né? Amã. Não é Naamã, é Amã. H-A-A. H-A-A-O. H-A-M-A com, né? Porque o Naamã e Amã, às vezes a pessoa confunde. Ele vai descobrir uma armação que Amã está fazendo para matar os judeus. Aí a pergunta que eu te faço é, como é que Deus tira você de um lugar de origem, da sua essência, para te colocar num lugar que não tem nada a ver com você, para salvar um povo que ele está cobrando? Olha a loucura. Oh, Minarachumidevas. Deus mexe em você para já preparar uma restauração a um povo que ele está cobrando. Entende agora? Pastor, não estou entendendo nada. Deus sabe que você não tem nada a ver com isso. Mas ele já está mudando a tua rota, porque essa pessoa, uma hora, vai terminar de pagar o processo dela. Vai terminar de pagar a pendência dela com Deus. E toda vez que o juízo se manifesta, logo após o juízo vem o quê? Vem a restituição. Por isso que eu oro, às vezes, dizendo, Senhor, acerta os teus débitos conosco. Por quê? Quando os débitos são acertados,
Deus libera bênçãos, Deus libera as coisas, porque não tem nada pendente na área espiritual. Mas acontece que tem pessoas que não querem acertar as pendências com Deus. Então, do Senhor, manda te dizer, aceite a rota. A segunda questão, saiba que eu não erro o caminho. Eu te coloquei aí. Eu te coloquei aí. Eu te coloquei aí. Eu te coloquei aí. Entendeu? Eu te coloquei aí nessa situação. E não é uma situação qualquer. É uma situação que só eu posso mexer. E agora Esté, irmãos, está recebendo a notícia. Amã quer matar os judeus. Lembra que eu falei que Deus tirou ela de um lugar, colocou ela em outro. E agora Deus mexe no cenário que os olhos dela via. Porque, gente, Esté via aquela rainha entrar e sair. Esté sabia que aquele posto era permanente. Talvez tu tá olhando para algo e tá dizendo, gente, isso aqui já está há muitos anos assim, isso aqui não vai mudar. Anaracandarabe, Deus manda dizer, não vai mudar para você, que está acostumada eu mexer pela frente, eu mexer de uma maneira aparente. Eu estou mexendo aonde tu não imagina para mudar isso. Pensa comigo, Esté já estava acostumada da postura de rainha e de rei. Eu estou dizendo para pessoas que Deus está botando uma rota e a pessoa está por dentro. Meu Deus, mas isso aqui não tem como, isso aqui é impossível, isso aqui não... Da onde? Eu nem esperava isso. E Deus vai dizer, eu não te perguntei nada. Narassobenábia. Eu não pedi a tua opinião, eu sou Deus e acabou. Fica aí, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Então agora Esté posta ali, eu tenho 9 minutos. E ela vai saber que querem matar, só que tem um negócio. Não querem só matar. Deram coisas para essa morte acontecer. Vão dar peças de prata. Ou seja, vão dar coisas que eram usadas para resgate. E a peça de prata aqui fala de valores altos. E Deus manda te dizer, eu sei que está custando. Eu sei que está custando, sabe o quê? Está custando caro no seu emocional ter que aceitar que essa situação não está saindo como você quer. Eu sei que essa situação está custando caro para o seu espiritual, que ela não está saindo como você orou. Mas Deus manda dizer, o dono da rota sou eu não te perguntei. O dono da rota sou eu. E correndo aqui que eu tenho que terminar. Esté agora, irmãos, ela fica sabendo, e ela sabe que tem um decreto. E lembra que eu disse que ela foi posta lá por um decreto? Teve uma rejeição da rainha, criou-se um decreto e ela foi posta lá. E o Senhor manda te dizer, tu tá temendo chorar por quê? Se tua vida toda tu só soube a chorar. Tá temendo ficar aí por quê? Sem ajuda de ninguém? Se a tua vida toda para alguém te ajudar, meu amigo, era isso aqui, ó. Tu podia contar no dedo quem te ajudava. Rejeição não é o problema. Solidão não é o problema. Você lembra não que você estava passando há um tempo atrás? Você não lembra não como é que estava anos atrás a tua vida? E o Senhor manda te dizer, para de olhar para o cenário que está aparente aos seus olhos. E o versículo que lemos, o Mardoqueu mandou dizer para ela, olha, não imagines, versículo 13, já li o 12, não imagines que tornasse a dizer, Esté, não imagines em teu ânimo, ou seja, Esté, não pensa no teu emocional que você está aí e você não vai escapar. Por quê? Porque o ódio que vinha de Amã não era para um nem para dois, era para todos. E Deus, meu Deus, eu te tirei daquela rota lá porque precisava te preparar, porque o espírito maligno, ele não queria só você, ele queria fazer um estrago. Um estrago. Por isso eu te apertei, te tirei daquela rota, porque ele queria fazer um estrago geral. Entendeu? E agora o Senhor mandou te dizer desse jeito, para de querer mudar de rota, porque o diabo não conseguiu fazer o estrago que ele queria. Então você precisa entender que agora você é a peça que eu coloquei para acabar com a força dele. E aí ele diz, não pense em teu ânimo, que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros. 14. Porque se de todos te calares, é aqui que eu termino de pregar. O que ele estava querendo dizer para Esté é, você não tinha nem direito de estar aí.
Está acontecendo coisas na tua vida que tu nem imaginou. Deus mudou, foi o decreto. E o Senhor manda eu te dizer, por que tu está temendo a essa situação? Sabendo que se uma vez eu mudei o decreto, levanta a tua mão que eu estou profetizando. Se uma vez eu mudei o decreto, eu sou o mesmo para mudar novamente. Eu não quero você temendo. Eu não quero você temendo, eu sou Deus. Anarachubinácia. Eu sou Deus. E aí ele diz no 14: se te calares, se tu não fizer nada, socorro e livramento haverá de outra parte e virá para os judeus. O que Deus estava dizendo é, eu não mudei a tua rota para tu ficar estagnada. Eu posso até mexer e usar outra pessoa, mas eu quero usar é você para livrar todo mundo. Pastor, mas eu preciso me livrar. Você já foi livre dessa situação quando eu mudei a tua rota. Eu já te livrei. Agora é hora de outros que estão em perigo, que estão ao teu redor, tem teu sangue. E olha a Bíblia. Virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, mas tu e a casa de teu pai perecereis. O que ele está querendo dizer é, se você se calar e não fizer nada, e o fazer aqui é obedecer somente à voz de Deus, obedecer somente à voz de Deus. Não faça nada além disso. Deus falou, faça. Deus não falou, espere. E olha a Bíblia. Teu pai perecerei. Estava querendo dizer, olha, tu vai sentir na carne a dor familiar que isso vai causar. A tua rebeldia de querer sair desse lugar que eu te coloquei vai te doer na carne. Você vai pagar pela casa dos teus pais. Você vai pagar pelo sangue do teu sangue. Não saia da onde eu te coloquei. Anarabandaracebe, anaraçai. Aleluia. Aleluia. E eu encerro dizendo, são 4 minutos que eu tenho. Olha o 14. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O que Deus estava querendo dizer na boca de Mardoqueu é, se você não sabe, talvez foi para isso aí que Deus mudou a tua rota lá atrás. E Deus manda dizer, eu sei que você não quer ficar nesse lugar, eu vou te tirar. Aí é um lugar de estratégia para mim destruir o Amã que estava oculto, terra, querendo mexer nos teus. Anabandaraçai. Oh, narabandarabandu rebederraçai. E agora, irmãos, o que acontece? Esté está passando um processo e Deus vai dizer, eu precisei mudar a tua rota para os seus olhos abrirem, porque a mãe estava tentando tirar a Nabrachebe, a Calabaio. Deixa Deus trabalhar. E ele vai dizer assim, ó, e se não foi para isso aí, ele faz uma pergunta a ela. E agora, irmãos, ele vai para a parte que todos conhecem, que é o jejum. E Deus me trouxe até aqui nessa palavra que eu vim falando longe. A paz do Senhor Jesus, para todos que estão chegando. Falta 2 minutos para encerrar. Glória a Jesus. E aí, o que acontece? Todos que estão aqui nessa live me ouvem. O Senhor manda eu dizer, Deus não mudou a tua rota lá atrás à toa. O livramento não era para lá, era para agora. O livramento lá foi para você, agora é para todos. Você não pode ser covarde, você não pode abaixar a espada, você não pode. E tem mais, você vai receber uma função maior. Alguém aqui, Deus manda dizer, vai ser consagrado nesse mês de julho, terra. Tu vai ser separada alguma coisa, eu não sei quem é, o Espírito de Deus fala desse jeito para mim. Eu vou te entregar uma responsabilidade maior, mas eu não quero que você seja covarde. Anabriaito. Rebidubinalaçai. Desperta, Esther. Desperta, Deus manda dizer, desperta e vai ao encontro do rei, porque ele tem muita coisa para fazer. Amém, igreja? Terminamos. Glória a Jesus essa semana. Eu já quero agradecer a todos que estiveram aqui. Glória a Jesus, tá? Segunda-feira estamos aqui novamente. Ainda não sai não, que eu vou orar. Fecha os teus olhos, soberano Deus, eterno Pai. Te apresento, Senhor, amado Deus querido, essa palavra que foi falada, que haja resultado. Tua palavra diz, saberá se ele falou pelo Senhor, se o que ele falasse cumprir.
Oh, meu Deus, tu me deu essa palavra mais cedo e tu disse, fala de Esther. E tu ali foi desenrolando, tu foi trabalhando, meu Senhor amado, que haja resultado, que tu possa, Senhor, estender a tua mão, que é o teu poder, e vai glorificando o teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um. Glorifica o teu nome em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Pai do Senhor Jesus, até segunda-feira. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Como vídeo ao vivo completo. Deus abençoe. De ontem eu não deixei, por quê? Tá? Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe, tá? Uma paz do Senhor Jesus.